pessoal que assiste os meus vídeos, meu muito obrigado. E agora o canal Luiz in Japan está passando por uma roupagem nova, né, gente? Agora sim, agora vai se chamar, dentro do canal, Fatos Conhecidos e Desconhecidos sobre o Japão. O que é um fato conhecido no Japão? Conhecido internacionalmente é o Monte Fuji, gente. Aquela beleza de monte ali, bonito. Inclusive tem uma foto que eu tirei de lá, que foi muito premiada. Dá uma olhadinha na foto aí, gente. Essa foto foi eu que tirei, tá? 2 vezes, saiu no calendário, né? Então o fato conhecido é o Monte Fuji. Outro fato conhecido do Japão, não pela sua beleza, nem pelo tamanho, nem pelo que se tem lá, é a floresta de Aokigahara. E sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mais conhecido como Floresta do Suicídio, gente. Em 860, no ano, né, 860, o vulcão, o Monte Fuji, ele expeliu lavas ali. Ele entrou em erupção e expeliu lavas. E ali naquele local, as árvores cresceram em cima daquelas lavas ali. E o chão, ele é poroso, gente. O chão, ele não é chão igual das matas comuns assim. É um chão duro, né? Não entra e assim, por ser desse jeito, lá é muito silencioso. Você quase não ouve nada, não ouve bicho, não ouve nada, é um silêncio total. E ali, gente, muitas pessoas, não é poucas, entram para tirar a vida, gente. Eles entram para dar fim na vida, escolher aquele lugar ali. E por que eles escolheram aquele lugar ali, seu Luiz? E é o que nós vamos contar aqui no vídeo, né? Antes de entrar no assunto aqui do suicídio, eu quero dizer que no final desse vídeo nós vamos ter uma entrevista com o pastor Hoshihara, que ele vai estar falando, as perguntas serão mais ou menos essas assim, né? Por que no Japão existe tanto suicídio, né? Por que a última pergunta, vamos já para a última, né? Mas tem mais. Por que pastores e crentes também se suicidam, tiram a vida? Por que será, gente? Né? Então assista o vídeo até o final. A outra coisa também, depois eu vou estar mostrando um bicho que eu encontrei na floresta aqui, fazendo esse vídeo, né? Que eu vou andar na floresta, não principalmente, não na Aokigahara, mas na floresta, uma floresta aqui próximo de casa, tá? É o seguinte, mas por que essa floresta acontece tanto suicídio lá, né? Por que acontece tanto suicídio lá, seu Luiz? Eu vou explicar para vocês, gente, por que acontece tanto suicídio nessa floresta. Número 1, tá? O número 1. Fizeram uma novela lá, e essa novela, gente, os amantes se suicidavam dentro da floresta. Olha que coisa estranha, gente. E aí chamavam um monte de gente. E vou te contar, gente, se você for lá nessa floresta, vá de dia, porque de noite ali você ouve gritos horríveis, você ouve pessoas também... Como é que fala? Vozes, né? Você ouve vozes, e às vezes tem vozes de demônio, né? Convidando você para entrar lá na floresta. Você não vai fazer isso, é lógico. Então tem muitas coisas ali ruins. Número 1, né? Então é por causa da novela, né? Número 2, o que aconteceu? Fizeram um filme, os americanos, a Floresta Maldita. Também levou gente para lá. Número 3, o governo divulgava todo ano, esse ano morreu 50, esse ano morreu 70, esse ano morreu 100. Só que foi aumentando o tanto de gente que morria lá, que dava fim na vida. E o que aconteceu? O governo pegou, parou de divulgar. Agora, gente, o pior de todos, que repercutiu muito também, foi tem um outro pior, né? Um japonês escreveu um livro também, né? O Manual do Suicídio. Olha que livro, sei lá, sem palavras. O Manual do Suicídio. E falava que a floresta de Aokigahara, né? Fica ali aos pés do Monte Fuji, uma floresta de 38 quilômetros, que ela era o lugar perfeito para as pessoas tirarem a vida. Então, pensa que pensamento mais insano. Mas mais insano ainda foi um americano chamado jovem, né? Chamado Paul Logan. Ele tinha um canal no YouTube com mais de 14 milhões de seguidores. E que ele fez? Foi lá, ele e os coleguinhas dele lá filmar essa floresta, que vai muita gente lá filmar, gente. Eu quero dizer para vocês que, tirando disso, lá é um lugar muito bonito, sim, se você andar nas trilhas, não saia das trilhas, porque uma vez saiu da trilha, sai mais. E o que aconteceu com esse americano? Ele pegou e achou um corpo pendurado numa árvore lá, o que pode acontecer.
E aí eles ficaram zombando do corpo, gente, dando risada. Dá uma olhada nessa foto dele. Ele rindo, ele tá rindo do corpo aí, viu? Em vez de orar para a família, para abençoar, né? Foi fazer isso. Então essas são as coisas que acontecem lá. Agora a última coisa que deu início, que deu origem a tudo isso, eu vou contar para vocês no final do vídeo, tá? No final do vídeo, essa daí ninguém sabe, né? Então você já sabe a da novela, né? O casal suicida lá, do livro que foi escrito, né? Também do americano, né? Então, e por aí vai, gente. E tem pessoas que entram lá, gente, para suicidar, e eles amarram uma fita, e vão andando com a fita, se penduram na corda lá, dá fim na vida, e eles querem dizer com isso, olha, meu corpo está aqui, venham aqui buscar, né? Outros não, outros desaparecem. É comum você, ó, dá uma olhada nessa foto aqui, você encontrar ali tênis velhos, sapatos, cordas de nylon, você encontra, dá uma olhada aí na foto também. Então, a floresta do suicida, gente, ela só perde para uma ponte que tem lá em São Francisco, que foi feita lá em São Francisco, ela tem 237 metros de altura, é a Golden Gate. Olha, traduzindo Golden Gate, seria o Portão Dourado. Só que muita gente já pulou desse Portão Dourado, dessa ponte, na verdade, né? E essa ponte, eles pulam de lá e dificilmente escapam, porque 227 metros, são quase 300 metros de altura, é difícil de escapar, difícil, né? E eles dão um fim à vida ali. Ela foi construída em 1937, de lá pra cá, gente, uma média de 1.500 pessoas já tiraram a vida nessa ponte. E andando na floresta do suicida, foi o que eu falei pra vocês. Tem som lá, é um silêncio ensurdecedor. As raízes das árvores, elas são para fora, então torna o lugar mais sombrio ainda, né? Então é complicado. Agora vem a pergunta, o que é feito, seu Luiz, para que as pessoas parem de ir lá se suicidar? O governo tem feito alguma coisa? As pessoas as pessoas têm tentado. Eles têm feito, tem um grupo de voluntários, parece que umas 300 pessoas, muitos, eles se adentram na mata, são psicólogos, são pessoas que entendem do assunto, conhecem de mapa lá, porque lá parece que a bússola não funciona, o GPS também não funciona, por causa que o chão é rochoso. E são pessoas que perderam famílias também no suicídio, são pessoas experientes. Quando eles veem uma pessoa sentada lá, ou sozinha, ou qualquer coisa, e quando eles chegam a tempo, é lógico, eles salvam essa pessoa, eles tentam falar. Outra coisa também, tem muitas placas na entrada. Olha, presta atenção na vida que seus pais lhe deu, pense nos seus amigos, pense nos seus pais, pense nas pessoas. Não tome essa atitude, né? Aqui tem um telefone, você pode ligar nesse telefone, seria no telefone SS Vida, a gente conversa com você, não faça isso. E em terceiro lugar, tem um tiozinho lá, que ele tem um café lá, e esse tiozinho já salvou mais de 160 pessoas, gente. Opa, caiu aqui. Tá caindo por causa do sinaleiro fechado. E se eu passar sinaleiro fechado, eu levo multa, né? Aí a coisa fica cara. Esse tiozinho, ele tem um café lá, e quando ele vê que as pessoas vêm no café, as pessoas encostam o carro ali, né? E vai tomar atitude de suicidar, porque ele já está acostumado ali no lugar. Ele vai correndo e tenta convencer a pessoa de todo jeito de não fazer aquilo, né? Então várias coisas são feitas, né? Tem as placas, tem as placas, tem os voluntários lá na floresta. Então, e o governo também, né, tem parado de anunciar aquilo lá, né? Gente, eu vou entrar ali numa floresta, aqui perto, daqui a pouco, né? E vou mostrar o bicho que eu fiz, que eu encontrei. Assista o vídeo até o final, gente. Deixa um comentário aí. E como o canal do Luiz de Japão agora está passando por uma nova fase, fatos conhecidos sobre o Japão, tem algum assunto aqui que você gostaria que falasse? Deixa aí nos comentários também, gente. Agora você vai querer que eu vou lá na Floresta do Suicídio, lá, gente? De dia eu vou, tá? De dia eu vou. Dependendo se você fizer 5.000 visualizações, ou 10.000, ou coisa parecida, aí eu vou lá fazer um vídeo para vocês. Mas tem muitos vídeos na internet, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Então,
era um lugar para ser um lugar bonito, é um ponto turístico e tudo, principalmente no outono, quando as flores ficam coloridas, né? Troca vermelho, amarelo, mas vão lá para tirar a vida, né? Agora, você quer saber mais, assista a entrevista com o pastor Hoshihara, tá? Daqui a pouco. Então daqui a pouco vou entrar numa floresta aqui perto, mostrar para vocês a diferença, que não tem diferença nenhuma de uma floresta para outra, né? As florestas são todas iguais, agora porque porque as pessoas entram lá para tirar a vida, você já sabe, né? E eu vou contar o fator principal, né? E você tem algum conhecimento dessa floresta, você já sabia? Deixa aqui nos comentários também, tá ok? O comentário é muito importante, o seu like também é muito importante, se quiser compartilhar, fica à vontade. Bom, pessoal, aqui eu estou, né, no meio de uma floresta, né? Como vocês estão vendo aqui, e é um silêncio total, gente, aqui também. E é claro, não é a floresta de Aokigahara, lógico. Já falei, se vocês quiserem que eu vou lá, eu posso ir, mas irei de dia, né? Mas aqui também é muito bonito, parece samambaia isso daqui, gente. Olha, gente. Parece samambaia, né? Mas não é não. E aqui também tem uma trilha, gente. Olha, como lá tem, né? Saiu fora dessa trilha, talvez eu também não volte mais não, né? E eu vou contar para vocês a real história, porque que as pessoas vão lá para tirar a vida, né? Essa é uma coisa que quase ninguém sabe, né? Eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo, deixa eu mostrar para vocês antes o bicho lá que eu vi na floresta vizinha aqui, né? Vou mostrar, olha, tá repleto de samambaias aqui. E lá na outra floresta eu vi esse bicho aqui, tá? Vamos ver o bicho? Pessoal, olha o bicho que eu encontrei aqui na floresta. Gente, vocês estão vendo ali? Eu vou dar um zoom para vocês verem. E ele tá parado olhando para mim. Deixa eu dar um zoom nele. Olha, gente. Bicho grande. Eu não lembro o nome. Ele tá olhando. Ele tá vivo, viu? Tá vivo, tá vivo. Olha, gente. Mas ali do lado de lá ele vai ter que atravessar essa cachoeira para vir me pegar aqui. Ó, ali passa. Vai pra lá, bicho feio. Gente, ele tá olhando para mim. Acho que é camonchicá, né? É camonchicá que ele chama. Mas dá uma olhada, gente, nesse bicho. Olha aí, ó. Olha, ele tá andando, vai embora, vai embora. Gente, olha, gente, tem... Eu vi que tinha urso aqui, mas bicho assim não. Olha, aqui tem uma cachoeira, tá ouvindo o barulho d'água, né? Ó, bicho, eu vou embora, tá? Nossa, agora aí sim, completou o vídeo. Então agora nos resta a entrevista com o pastor Hoshihara. Agora conta aqui nos comentários, né, pessoal? O que vocês fariam se vocês encontrassem um bicho desse na floresta? É lógico, ali eu estava em lugar seguro, tinha um abismo. Nem eu podia passar por lado de lá, tampouco ele poderia passar por lado de cá, né? Mas essa floresta aqui, ela é densa, ela é fechada, gente, é perigoso também. Não sei, às vezes você pode ouvir gritos aqui também, não sei. E agora eu vou contar o real motivo que as pessoas se suicidam na floresta de Aokigahara, né? Vocês já viram os outros motivos aí atrás, mas esse é o principal. Vamos voltar um pouquinho ao tempo, no tempo de 1945, no tempo da guerra que o Japão passou por uma escassez muito grande, né? Não tinha comida, não tinha alimentos, os pais precisavam mandar os filhos ir para a escola para poder comer, porque não tinha nada. E o que os filhos faziam com os pais que já estavam velhinhos, ou os avós, não sei, ou as pessoas deficientes? Levavam lá nessa floresta e soltavam lá
Às vezes dava um bentozinho pro velhinho, né? Uma marmitinha para eles. E soltava lá e ia embora e o velho morria lá. E aí foi indo, né? As pessoas foram se acostumando e foram querendo entrar lá para se matar. Olha que ideia, gente. Então é esse o real motivo, né? Começou com a escassez de alimento na Segunda Guerra Mundial. Agora você vai sentir um pouco o silêncio da floresta. E a pergunta aqui não quer se calar, né, gente? Seu Luiz, será que tem gente, né? Tem filhos ou netos, né, que fazem isso com os pais? Levava na floresta mesmo para deixar ali para morrer? Gente, eu posso falar para você seguramente que sim. Em primeiro lugar, o suicídio é um negócio quase que cultural aqui no Japão. Faz cultura parte da cultura do país, né? E eu trabalho no asilo de velhinhos, eles levam as pessoas lá, e essas pessoas, elas ainda estão boas. Essas pessoas não têm nada, gente. Eles largam lá e assim, tem deles lá, né? Por exemplo, agora chegou uma senhorinha lá que ela todo dia, ela fala, amanhã eu vou voltar para casa, né? Aí as outras falam, não, a senhora não vai voltar para casa. A senhora vai ficar aqui, a gente é colocado aqui, a gente fica aqui. E tem umas que vai mais fundo, né? Nós vamos ficar aqui até nós morrer, né? E é uma realidade, né? Esse dia morreu um lá. Então, lá na floresta de Aokigahara, no tempo da guerra, na escassez, eles levavam os pais, os filhos levavam os pais lá, né? Já velhinho, né? Para morrer. Isso é fato, realidade. Aconteceu. Por isso que o lugar tá assim hoje, né? Então é isso aí, tá, gente? Então eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final, que vai assistir, né? Porque agora nós vamos ficar com a entrevista com o pastor Hoshihara, tá? O pastor Hoshihara é um amigo meu, uma pessoa muito inteligente, muito conhecedor da palavra de Deus. Ele vai explicar para vocês, né? Isso daí, essa pergunta eu vou fazer para ele também, né? O que a Bíblia fala, né? Sobre as pessoas que tiram a vida, sobre as pessoas que se suicidam. Tem alguma coisa na Bíblia que fala? E vocês sabem também, né, que um personagem muito conhecido da Bíblia, alguém sabe, deixa aqui nos comentários, que também tirou a própria vida, né? Então tá bom, gente? Ficamos com a entrevista agora? Vamos lá para a entrevista com o pastor Hoshihara? Vamos lá. Como eu prometi para vocês, está aqui o pastor Hoshihara. Pastor Hoshihara, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista. E a pergunta, nós estávamos falando aqui em off, por que eu escolhi o pastor? É porque eu sei que o pastor tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, é um homem sábio, segundo a palavra de Deus, tem muita sabedoria no falar, e por isso que eu convidei o pastor. Amém? Amém. Ok? Vamos lá para a primeira pergunta? Vamos. De forma compacta? Vamos lá. Então tá. Pastor, por que, na opinião do pastor, por que é tão comum tantas pessoas tirarem a própria vida aqui no Japão? Inclusive tem até aqui atrás uma floresta que eles vão ali para tirar a vida, né? Que está aqui nesse vídeo. Ok. Nessa floresta, por ano, se suicidam normalmente 80 pessoas. 80, 100 ou mais. O governo parou de divulgar porque estava aumentando muito, e aí eu já falei aqui atrás no vídeo, né? Ok. Na ponte Golden Gate, na Califórnia, nos Estados Unidos, é 1.500 por ano. 1.500 por ano. Então, por essa estatística, você pode perceber que os números do Japão são pequenos comparado com os dos americanos. E o dos americanos é apenas o terceiro no mundo. É o terceiro, tem mais outro ainda? Índia é o primeiro, China é o segundo, terceiro os americanos. E o Brasil é o oitavo. O Brasil é o oitavo. O Japão parece estar no 49º lugar, se não me engano, no ranking de suicídio, né? Então, então, se você observar pelos números, vai parecer que é mais comum se suicidar no Brasil do que no Japão. Só que não é revelado no Brasil tanto quanto aqui, né? Esse que é o que nós sabemos. Então, quer dizer, o meu ver assim, porque tantas pessoas suicidam, o meu ver assim é que
eles não sabem se lidar com a perda. Por exemplo, uma perda de emprego, uma perda amorosa, ou não passar na faculdade. O pastor pensa também assim? Na verdade, essa é uma conclusão de especialista que acompanha esse tipo de pessoas. Certo. Eles concluem dessa forma. Agora, como eu disse para você antes, parece que esses acompanhamentos que eles fazem para entender a pessoa, ela só é, para mim, só é plena se aquela pessoa deixou uma carta detalhando o porquê. Isso é porque uma verdade. caso contrário, nós vamos inferir que ela fez por esse ou por aquele motivo. Né? E o caso de algumas pessoas é que elas deixam cartas, elas explicam realmente, né? Mas uma coisa que se observa também é a faixa etária. E aí sim, pode ser um caso em que a pessoa teve uma decepção amorosa, não conseguiu passar na faculdade, e a pressão acadêmica aqui é muito forte. No trabalho também. No trabalho, né? Então, esse fracasso para eles é uma dor muito grande e insuportável, que também para o especialista parece ser uma forma de ele matar, não a si mesmo, mas o problema que ele tem. Ele quer matar o problema mais do que a si mesmo. Certo. Eu não sei se o pastor sabe que um dos casos que acontece muito no Japão, e muitos brasileiros estão reclamando que não tem zangueô, né, seria hora extra, foi por causa de uma funcionária da NHK que, por trabalhar muito, acabou se suicidando. E daí o governo está caindo em cima de tudo quanto é fábrica. Acontece na fábrica do pastor também, não? Não. Não pode fazer hora extra por causa de muitas horas prolongadas? Não. Tem muita gente reclamando por causa disso. Tá, vamos para a segunda pergunta aqui, que é: o que a Bíblia fala sobre o suicídio? O pastor agora tem uma resposta boa para nós. O que a Bíblia tem? Olha, a Bíblia fala, como eu disse há pouco, a Bíblia fala do suicídio de Aitofel. Certo. É um suicídio que ele deriva de um entendimento de que aquele reino que estava começando não terá uma vida longa, porque Davi voltará e com as táticas que ele tem de guerra, ele vai retomar o reino, e aí ele sabe que a morte para ele é certa. E para que ele fuja disso, ele vai e se suicida. Sem esquecer de falar de Judas também, né? E também sim, o caso de Judas... o caso de Judas. E aí aqui eu quero entrar numa questão que as pessoas perguntam por que as pessoas se suicidam. Exatamente. Olhando do lado técnico dessas pessoas que acompanham, e eu louvo a Deus por essas pessoas estarem ajudando tantas pessoas, porque na verdade, se você for ver também as estatísticas, de quantas pessoas eles ajudaram a não se suicidarem. Porque essas pessoas procuraram. Então o número me parece muito maior das pessoas que não consumaram o suicídio do que as pessoas que se suicidam efetivamente. Exatamente. Né? Então aqui entra a questão que a Bíblia aponta, é uma questão espiritual. Jesus, quando ele desceu de um monte de oração, ele encontrou um pai que tinha um filho que estava possesso. Ele era possuído, aquela criança. Só que desde criança até a adolescência, a juventude, ele era possuído. E ele tinha um comportamento suicida, porque ora ele caía no fogo ou na água. Se não tivesse alguém por perto, certamente ele morreria. Então, aquilo levaria aquela pessoa ao suicídio. E alguém que estivesse por perto olhando diria exatamente que ele se suicidou por si mesmo. Mas ninguém entenderia que seria por causa de um espírito que estava nele. Entendi. E aí você chega no caso de Judas. Judas, exatamente. Judas estava sentado à mesa na frente de Jesus, na primeira Santa Ceia. E ali Jesus diz: alguém vai me trair. E os discípulos perguntam quem é, e Jesus aponta e diz: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. Ele molha o pão no vinho e dá para Judas. Agora eles estão olhando olho a olho um no outro. Certo. E a Bíblia diz que Judas pega o pão, confirma a disposição dele de trair Jesus e come. Naquele momento, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Curiosamente, Jesus aqui, desse lado que ele estava Jesus e o Espírito de Deus em Cristo, porque ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
Do outro lado da mesa estava Judas e Satanás. Pronto para fazer. Agora, a partir desse momento, assim como o Espírito de Deus dirige Cristo, a partir de agora quem vai dirigir Judas é Satanás. Quando Judas volta trazendo aquele pelotão para prender Jesus, Jesus disse assim, aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Certo. E curiosamente, quando você olha a cena do beijo em Jesus, o beijo da traição, aonde estava Satanás? Você pode se perguntar. Aonde estava? Em Judas. Ah, com certeza. Então, a partir daí a história continua. E Judas é levado ao suicídio. É como alguém que não tem mais utilidade nenhuma, já serviu ao propósito e agora ele vai descartar aquele que estava se suicidando. Perfeitamente. Então, normalmente as pessoas não observam que ali havia um segundo agente, um agente espiritual que levou aquele ao suicídio. Isso. E se isso era uma realidade naquela época, hoje não mudou muito, então hoje também pode acontecer. Eu já vi falar de casos, né? Pastor, sobre esses dois aí que o pastor mencionou, mas tem outros na Bíblia também, no caso de a pessoa que tira a própria vida, que se suicida, ela pode ser salva, pastor? Resumidamente? Sim ou não? É complicado responder isso? Como que é? Não, não tem uma resposta. Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar nesse ponto é o seguinte. Pergunte. Se você tivesse um filho que se suicidou há 2 dias atrás, certo, como nós estaríamos aqui hoje? Rapaz, seria uma sensação triste. Muito. Que tipo de palavra você esperaria? Não sei. Não sei. A pergunta não sei. Então, se nós estivéssemos aqui hoje, nós dois, sentados em cima de um prédio de 100 andares, tomando um sorvete, e eu dissesse para você, Luiz, vamos nos suicidar agora, pular daqui de cima? Certo. O que você me diria? Claro que não. Ok. Mas se a gente estivesse sentindo os tênis derreter, porque os andares de baixo estão pegando fogo, e eu dissesse para você, e aí, Luiz, vamos pular? Aí vamos pular. Você percebe? Mas todos os outros que olharem lá de baixo vão dizer assim, eles se suicidaram. Mas não foi isso, na verdade, né? Essas pessoas seriam salvas? Não tem essa resposta. Os romanos invadiram Judá, cercaram Jerusalém, né? E tomaram Massada, e milhares de judeus pularam daquele precipício. Se mataram. Então, veja bem que aqui entra uma questão importante que a gente deve, eu acho que seria sábio nós olharmos caso a caso. Estamos falando para eles ali, hein? Sim. Se você está se você está no hospital, certo, os médicos já disseram para você, não existe mais remédio para parar a sua dor. E você grita de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com dores. Certo. E você olha a tua família fazendo as contas que vai ficar milhões para eles pagarem. E talvez eles vão levar muito tempo da vida deles trabalhando só para pagar dívida por causa daquele hospital onde você está. E eu chegasse com você e dissesse, Luiz, eu posso desligar o aparelho? Complicado, né, pastor? Aqui vai entrar a questão da intenção do porquê a pessoa se suicida. Aqui no Japão teve um problema que é curioso. Muita gente que comprava uma casa, de repente ele tinha uma dificuldade, não conseguia pagar, se suicidava. Não se lidar com as perdas, né? Aí, com o momento. sim, só que aí o banco não tinha mais como receber o dinheiro. E aí a família... Não, a família ficava com a casa. Mas aquele pai se suicidou o seguinte, ele pensou o seguinte, eu vou tirar minha vida porque eu quero que a minha família fique bem. E aí entra outra questão. Tem uma criança ali sentada no meio daquela pista onde está passando muito carro. E você sabe que lá é suicídio. Com certeza. Mas ainda assim você vai.
é salvo? Gente, eu não tenho essa resposta. Porque veja vamos lá. Veja bem, Cristo disse o seguinte, que ninguém tem maior amor do que este, de dar sua própria vida pelo seu amigo. Certo. Entregou sua própria vida. E alguém que olha de longe diz, é suicídio. E aí diz, olha, foi para o inferno. Não, aí não. Ou você não sabe a intenção da pessoa. Exatamente. Então, é por isso que eu digo para você que caso a caso tem que ser, analisado. do meu ponto de vista, tem que ser analisado. E talvez alguém que a gente condena hoje, talvez a gente tenha a grata alegria de encontrar no céu. E talvez alguém que a gente imaginou que estaria lá, infelizmente, não chegou lá. Tanto é que diz que no céu vão ter muitas surpresas, né? Pastor, por que tantos pastores e crentes, conhecedores da palavra de Deus, né, também tiram as próprias vidas? Resumindo, pastor, tem essa resposta? Uma resposta resumida é muito perigosa para mim e eu acho que não é sábia para ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa. Certo. E cada pessoa ela pode tomar uma decisão em um determinado momento diferente do que as outras esperariam que ela tomasse. O pastor concorda, independente de conhecer a palavra de Deus ou não? Seria isso? Sim, isso é geral. Agora, essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, certo, possivelmente elas enfrentaram uma situação de extrema dor produzida por algum acontecimento social, algum problema econômico, algum problema espiritual, e elas não conseguiram lidar com essa dor e suportar essa dor, como qualquer ser humano às vezes é submetido a uma situação extrema, e ali ela decide que uma das formas de ela fugir daquele problema será tirar a própria vida. E ali ela escolhe entre enfrentar aquela situação e tirar sua própria vida. É complicado, né? Eu lembro aqui que esse negócio de suicídio aqui no Pastão, aqui no Japão, uma pastora lá de Totiquiquém, uma irmãzinha ligou para ela e falou assim, pastora, e um caso quase igual à resposta do pastor, pastor, eu já não aguento mais a vida, eu estou desesperada, eu vou fazer o seguinte, pastor, a senhora não adianta nem vir aqui, não adianta fazer mais nada, eu vou tirar a minha própria vida, eu já decidi, eu vou suicidar. Aqui, a pastora gritou, que é isso, irmão, não faz isso não, o enterro no Japão é muito caro, vai gastar muito dinheiro e nós não temos dinheiro. Aí as duas caíram na risada, acabou não acontecendo nada disso e graças a Deus tudo terminou bem. Mas terminando, qual que é o conselho que o pastor tem para uma pessoa que quer tirar a própria vida? Essa é a última pergunta. Qual o conselho? Nessa última questão, parece que eu tenho autoridade para falar. Amém. Com a experiência que já tive, com experiências que já tive. E uma delas está aqui. Aonde, pastor? Nesse livro. E esse livro? Esse livro eu recebi alguns anos atrás. Certo. Me foi mandado por uma pessoa e a dedicatória está assim. Leia aí para eles, pastor. Ao pastor Hoshihara, aquele que foi um instrumento do Senhor Jesus Cristo para alcançar a minha vida. Amém. A data e o nome. O nome não vou dizer. Não. Esse homem, ele me ligou, era umas 4 ou 4:30 da madrugada. Certo. Eu deixei o telefone ligado e ele me ligou. E ele, com uma voz assim, horrível, ele falou comigo. E eu lembro que o que me despertou mesmo foi o que ele disse dessa forma. Você é a última pessoa com quem eu vou tentar falar nessa vida. Jesus. E aí aquilo eu acordei de vez e eu disse, peraí, o que está acontecendo? E tentei conversar com ele. E aí nós começamos a conversar e conversamos, eu acho que por horas. E aí eu disse para ele assim, onde você está? E ele me falou onde estava, numa cidade perto do Monte Fuji, e eu disse assim, faz o seguinte, eu vou aí me encontrar com você.
E eu fui lá me encontrar com aquele homem. Na madrugada? Não, não. É que nós conversamos por hora, já tinha amanhecido o dia. Ah, certo. Né? E eu fui lá conversar com aquele homem. E conversamos, orei por ele. E depois ele quis saber onde era a igreja, eu falei para ele onde era a igreja. E ele foi. Certo. Ele foi para a igreja, eu acho que umas 3 ou 4 vezes ele foi na igreja. Depois não vi mais. Não viu mais. Passado quase um ano, esse livro chegou na minha casa. Ah, que bênção. Ele havia mandado para mim. Olha, que bênção. Lá do Brasil. Do Brasil? É. Olha, que bênção. Então, o conselho que eu dei para essa pessoa, ele vem depois de eu ter ouvido essa pessoa, Então... de ter entendido a dor dessa pessoa, a situação onde ela estava, e a partir daquele ponto, demonstrar que eu compartilhava daquela dor daquela pessoa, como Cristo falou, chora com os que chorem. Se estão chorando, chore junto com eles. Estão se alegrando. Né? Então, aquele homem estava chorando, e eu ali me pus a chorar com ele. E, a partir desse ponto, eu mostrei para ele que em Cristo há uma esperança. E ele resolveu seguir nessa direção. Ah, então vendo esse é o conselho para vocês. Então, a partir desse ponto, aquele homem foi restaurado. Aquele jovem que tentava se jogar no fogo ou na água, Cristo o restaurou. Porque era um problema espiritual. Amém. E qualquer outra pessoa que tenha alguma dificuldade, seja ela de que natureza for, existe um convite de Cristo. Ele disse, venham a mim, todos os que estão carregados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Mateus 11:23. Veja que ele não diz assim, vá a tal lugar, vá a tal pessoa. Ele diz, venha para mim. Está entendendo, pessoal? Venha para mim, e quando essa é a atitude de cada pessoa, é o de ir a Cristo. E a atitude de Cristo em resposta a essa ação da pessoa é, eu vou aliviar você. Amém. Glória a Deus. Então, gente, vocês perceberam aí, né? Quando você tiver nessa situação, procure um homem de Deus, procure a Jesus e você vai ser salvo e vai tirar esses pensamentos da sua memória. O vídeo está terminando aqui, gente, mas eu deixo aí nos comentários, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você quer que nós pastores nos reunimos aqui e levamos a palavra para você, né, sobre esse assunto ou sobre outro assunto qualquer, nós estamos à disposição e eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim e quero agradecer aqui o pastor Rochihara mais uma vez. Muito obrigado, pastor. Amém. 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 Bye, bye, sayonara. Até o próximo vídeo. Bye, bye.